Hoje no Cartório Contemporâneo. O Cartório Contemporâneo completou 3 anos. Preparamos uma mensagem especial do presidente da Confederação Nacional dos Notários e Registradores e Associação Nacional dos Notários e Registradores. Fique atento às datas da Concart 2024. Veja as palestras do 14º Fórum de Integração Jurídica. Veja uma palestra sobre condomínio e fique atento aos seus direitos e deveres. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Oi, meus amigos. O Cartório Contemporâneo está completando 3 anos. Já foram 156 programas, com mais de 500 convidados, entre eles vários ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, do Superior Tribunal Militar, Péricles Queiroz, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, Helena Calmon, e diversos desembargadores, juízes, senadores, deputados, notários e registradores, advogados e inúmeros professores. Nesses 3 anos, seguimos sendo um dos programas com a maior audiência da TV Justiça. Visitamos presencialmente e online mais de 100 cartórios de todo o país. Transmitimos todos os eventos da Concart, do Fórum de Integração Jurídica. Nossa missão é continuar levando conhecimento sobre o mundo dos cartórios para todos os brasileiros. Como presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores e da Noreg Brasil, muito obrigado pela audiência. No dia 9 de agosto, em Brasília, ocorreu o 14º Fórum de Integração Jurídica, promovido pela Enor, CNR e a Noreg Brasil. A segunda palestra teve como tema a necessidade do registro público no mercado de carbono no Brasil, com a presença especial da doutora Raquel Dodge, a doutora Maria Tereza Willy Gomes, doutor Richard Torciano, doutora Patrícia Ferraz, doutora Daniela Madeira. Eu quero dizer que eu estou extremamente honrada e tensa por participar desse painel repleto de mulheres importantes e superpoderosas, 2 das quais do Ministério Público, do qual eu sou egressa com muito orgulho, e junto com o Dr. Rafael Torziano, que eu só conhecia tanto de internet que eu topei com ele ali no corredor. Olá, tudo bem? Ele olhou para mim e falou assim, quem é essa mulher? Eu falei, não, que eu te conheço da internet. E queria, Rogério e Fernanda, agradecê-los muitíssimo, não só por esse convite a mim, super honroso, mas pela oportunidade que vocês trazem para todos os registradores, notários, e mais do que para nós, para o Brasil, de trazer à baila esses 2 assuntos que conversam completamente, são indissociáveis para o Brasil, que são os temas da regularização fundiária e dos créditos de carbono. A regularização fundiária é uma coisa que está há mais de 20 anos entre nós, né? O MIRIB começou, o primeiro evento do IRIB sobre regularização fundiária já data de 21 anos, e é muito importante ver que tudo que nós falávamos há 21 anos atrás, hoje é senso comum entre as autoridades, no CNJ, no Poder Judiciário. Foi maravilhoso ouvir o Dr. Kono dizendo que a top 1 dos requisitos para desenvolvimento de regularização fundiária é vontade política. Se não houver vontade política, o registro de imóveis não faz milagre. É preciso a atuação do poder público para isso. Mas eu só fiz esse gancho com a regularização fundiária e o evento do IRIB de 21 anos atrás por uma razão, para dizer para todos nós aqui que nós não temos 21 anos para implementar o mercado de carbono íntegro e transparente no Brasil. Nós não temos esse tempo. No ano passado, no mesmo fórum jurídico, eu comecei a falar sobre essa questão dos créditos de carbono, e eu não sei quais dos senhores e das senhoras estavam aqui naquele momento, mas eu não posso deixar de repetir algo que eu já disse no ano passado. Vocês sabem por que a agenda que trata a agenda da ONU
que trata da questão climática, ela tem como parâmetro o ano de 2030? Ou porque o Bill Gates fez referência ao ano de 2030? Porque, de acordo com o IPCC, o painel de mudanças climáticas da ONU, na próxima década, a partir de 2030, por conta do aquecimento global, se nós não atingirmos essa temperatura média global de apenas 1,5 graus acima da temperatura da Terra antes da Revolução Industrial, nós vamos viver uma extinção em massa da humanidade. É por isso que isso está em vermelho, nesse painel tão bonito, em vermelho, que o pessoal do ONR fez para mim. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas olham e falam assim, o planeta já passou por tantas coisas, por tantas catástrofes, nós já fomos atingidos por meteoros, era do gelo. Eu falo assim, mas você sobreviveu a isso? Você estava lá para ver? O problema da mudança climática é um problema que decorre da ação antrópica, da ação humana. E se decorre das nossas ações, é razoável nós imaginarmos que nós possamos fazer algo para reverter esse cenário. Mas será mesmo que na década de 2030 a gente corre o risco de passar por uma extinção da humanidade? A gente acabou de falar aqui do que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. 85% dos municípios debaixo da água. Mas isso foi em abril, maio. Gente, alguém assistiu à televisão essa semana para ouvir o que está acontecendo no Pantanal Mato Grossense? De novo, incêndio. Há 30 anos atrás, eu estive no Pantanal, era uma coisa verdejante, maravilhosa, a gente mal via água, de tanto peixe que tinha no Pantanal. Vai lá hoje. O cenário é completamente diferente. Nós estamos indo ladeira abaixo e não estamos fazendo muita coisa, ou não estamos sendo eficientes em debelar esta crise climática que está gritando nos nossos ouvidos que nós precisamos nos mobilizar. E eu fiz questão de tratar desse assunto, começar a minha fala de modo assim tão duro, porque todas as vezes que a gente fala de mercado de crédito de carbono, a primeira coisa que vem é a expressão mercado, é a questão financeira, é a questão do dinheiro. É óbvio que isso pode estar envolvido, porque o crédito de carbono e o mercado de crédito de carbono são instrumentos dentro de uma estratégia adotada pela ONU para remunerar o dono da terra, aquela pessoa que tem áreas florestadas ou reflorestáveis, para que esta terra e este ativo climático tenha a condição de competir com o mercado agropastoril, com mineradoras, em termos de valor de remuneração, para que a floresta permaneça de pé e, portanto, ela preserve a sua capacidade de sequestrar dióxido de carbono da atmosfera. Essa é a razão. Então, tem dinheiro no meio? Tem. E qual que é a ideia? Que quem adote estratégias ESG dos países, dos grandes emissores de gases de efeito estufa, remunerem o dono da terra, aquela terra que pode ter o seu uso revertido para reflorestamento, ou o dono da terra sobre a qual há maciços verdes, maciços arbóreos, para que preserve, para que desenvolva projetos que levem à produção de sequestro de gases de efeito estufa. Mas o mercado de crédito de carbono, a importância dele não está no dinheiro, está no financiamento desses projetos e na manutenção das florestas de pé. O dinheiro é o meio, ele não é o fim. O fim, o objetivo final, é a manutenção da sobrevivência da humanidade. Não é do planeta. O planeta vai continuar, o planeta não vai acabar. Quem vai acabar somos nós, se nós não fizermos coisa alguma. Mas nós estamos sendo efetivos nesse trabalho? Qual que é a importância do Brasil nisso? Até pulei aqui o slide, que eu vou me empolgando. O Brasil tem uma importância estratégica dentro dessa questão climática brutal. Por quê? Porque o maior número de florestas tropicais,
que são tecnicamente concebidas como os grandes sumidouros de gases de efeito estufa, estão nas áreas dos trópicos. E o Brasil, só o Brasil, detém 43% das áreas de florestas tropicais do mundo. Só por isso já seria fantástica a posição do Brasil. Mas mais do que isso, nós temos uma quantidade tremenda de terras passíveis de serem reflorestadas, o que aumenta, ou só aumenta, a importância estratégica do Brasil nessa estratégia de debelar a mudança climática ou de, pelo menos, tentar arrefecer um pouco a velocidade com que a gente caminha para a extinção. E o que o Brasil está fazendo nesse aspecto? O MAP Biomas, que é uma iniciativa fantástica de vários técnicos de áreas diversas, produz esses relatórios, que são os RAD, ano a ano. O RAD 2023, que que se refere aos alertas de desmatamentos no ano anterior, mostra nesses pontos vermelhos todos os alertas de desmatamento no Brasil. A gente pode ver aqui que 57% dos alertas ocorreram em formações de florestas. Se a gente passar aqui um pouquinho para essa tela, a gente vai ver que a maior atividade promotora de desmatamento é a atividade agropecuária. Então, imagina o quanto a floresta compete com a atividade rural. Aqui a gente pode ver que o Mato Piba foi, no ano passado, a região que mais produziu alertas de desmatamento. É importante a gente saber que, em 2023, relativamente a 2022, que foi o ano recorde de desmatamento na história do Brasil, nós tivemos uma redução de 11,6%. Mas, em algumas regiões, como na região do Mato Piba, esse desmatamento cresceu. Então, assim, é fantástico que a CNR, a ENOR e a ANOREG tenham promovido esse evento, junto com membros do Judiciário, porque é ótimo que o MAP Biomas apresente essas ferramentas, esses dados, mas como que a gente vai lidar com esses dados para produzir de modo eficaz o enforcement da política nacional da mudança climática ou das políticas ambientais? Nós precisamos compatibilizar estes alertas, estes dados, com as informações que nós temos no registro de imóveis ou que nós podemos ter no registro de imóveis por meio da regularização fundiária. Vou passar aqui mais rapidamente. E, além da questão que está por vir, em 2030, na década de 2030, nós ainda temos problemas econômicos. Não sei se foi alguém nesse painel ou no painel anterior que fez uma referência ao CBAM, que é um mecanismo de ajuste carbonífero de fronteira que já está funcionando de modo incipiente na Europa e que vai fazer com que os produtos brasileiros ou não entrem no continente europeu ou entrem num valor extremamente alto, para evitar o que se chama de vazamento de carbono. Ou seja, não adianta a gente achar que a gente vai desmatar, que a gente vai continuar produzindo coisas bacanas aqui no Brasil, que a gente vai continuar exportando, porque a Europa não vai aceitar esse tipo de produto, que tem uma pegada de carbono muito alta. E a Europa começou a fazer isso puxando a carruagem, mas muito em breve isso vai se estender para os outros países na medida em que a gente comece a sofrer mais intensamente os problemas climáticos. Bom, o Richard já fez a gentileza, e a doutora Raquel também, de falar dos problemas do mercado de crédito de carbono, não preciso falar sobre isso, mas só para reforçar que nós temos hoje, um ponto comum na ONU, que existem dois elementos que são fundamentais para que o mercado de carbono seja íntegro. Ele precisa estar dentro de um ambiente institucional, dentro de um arranjo institucional íntegro e transparente.
E integridade e transparência no registro de imóveis ou nos registros públicos econômicos significam segurança jurídica e publicidade. São os nossos principais produtos. Então, não só porque as florestas são acessões naturais ao solo, mas também porque os nossos principais produtos são integridade e transparência, ou segurança jurídica e publicidade, é que nós estamos umbilicalmente ligados à questão do mercado de crédito de carbono, de modo a propiciar um ambiente seguro e altamente acessível para que os negócios que envolvam esse tipo de ativo possam vicejar no nosso país e contribuir para o enfrentamento da questão climática. Mas como que a gente pode proporcionar isso, né? Como que os registros podem proporcionar isso? Nós já ouvimos aqui, ao longo da manhã, uma série de atributos dos registros públicos econômicos que podem contribuir para conferir integridade e transparência para o mercado brasileiro, que podem fornecer um cenário apto e confiável para que investidores de todo o planeta tenham interesse em financiar projetos brasileiros de produção de créditos de carbono, não só por intermédio de ações de reflorestamento ou de preservação florestal, mas também para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Mas a questão que se coloca é como que a gente operacionaliza isso? No registro de imóveis, o que nós registramos são imóveis, basicamente. Mas nós temos uma estrutura paralela às matrículas dos imóveis, que são os livros, os chamados livros auxiliares ou livro 3. E, basicamente, qual que é a minha proposta? Eu entendo que o estoque de carbono que seja certificado, que seja identificado em um determinado imóvel, e relativo a esse imóvel, deva ser averbado na matrícula desse imóvel. Isso não significa que esse estoque de carbono vá imediatamente produzir a emissão de certificados de créditos de carbono. Mas, ainda que o seja, esses certificados de crédito de carbono e as transmissões, o controle das cessões desses créditos, eles não, no meu entender, eles não precisam e não devem ir para a matrícula do imóvel. Eu entendo que essas transações devem ir para o livro 3, assim como nós temos uma série de fatos e de negócios que são registrados no livro 3. Com isso, nós manteríamos no livro 2, que é a matrícula do imóvel, aquilo que interessa às pessoas que, porventura, vão ter interesse no determinado imóvel, saber relativamente àquele imóvel. Mas interessa saber que tem estoque de carbono? Interessa. Interessa saber se há um projeto de sequestro de carbono naquele imóvel? Interessa, porque isso, inclusive, de acordo com o Código Florestal, é uma obrigação propter rem e precisa ser observada pelo novo adquirente do imóvel. Mas e o crédito de carbono em si? Quanto ele representa, né? Quanto que um certificado de crédito de carbono representa em termos de toneladas de carbono equivalentes sequestrados da atmosfera? Isso pode ficar para o livro auxiliar. Assim como as averbações, eu entendo que devam ser averbações, das cessões de crédito de carbono nesse livro 3. E qual é a vantagem disso para o registro, para que isso ocorra no registro de imóveis, né? Ou relativamente aos outros créditos de carbono, que não são os créditos florestais ou os créditos de carbono imobiliários, porque há outros créditos de carbono vinculados a imóvel que não são os florestais. Ou aos demais créditos de carbono, que eu chamo de crédito de carbono estrito sensu, que eu entendo que devam ser registrados no registro de títulos e documentos. A vantagem é que hoje o registro de imóveis, assim como o registro de títulos e documentos, já tem uma estrutura pronta que permite não só a visualização dos registros em tempo praticamente real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar do mundo, e a solicitação de certidões também online, ou seja, é possível que um chinês, um australiano, um canadense, um francês, um português, um japonês, que queiram adquirir créditos de carbono para financiar projetos no Brasil, possam, eletronicamente, das suas casas, dos seus escritórios, verificar
por intermédio da visualização online, se aquele crédito existe, quem é o titular, ou seja, se quem está vendendo aquele crédito, de fato, é a pessoa que o titulariza. Com isso, a gente tem condições não de resolver o problema da certificação e operações de greenwashing que estão fora do registro, é uma etapa preliminar, antes disso vir para o registro. Mas com isso a gente tem condição de controlar unitariedade, quer dizer, não multiplicidade, não duplicidade de créditos de carbono, porque a gente pode verificar na matrícula do imóvel e naquele livro 3 se aquele crédito é um crédito duplicado ou não, porque se for ele não vai ser registrado. E mais do que isso, para a alegria do Sérgio Ávila, essas informações podem ser, inclusive, lançadas no mapa do registro de imóveis. E tudo isso, obviamente, acessível por intermédio do SERP, a respeito do qual já se falou muito aqui hoje. Meu tempo está esgotado há muito tempo, eu agradeço a atenção, a compreensão, e espero que nós tenhamos, o quanto antes, condições de contribuir para o enfrentamento dessa crise climática, para que a gente não viva o que a ONU está dizendo que nós vamos viver na década de 2030. Muito obrigada. Obrigada, doutora Patrícia, pelos esclarecimentos. Olá, meus amigos. Gostaria de convidar todos para o 7º CONCARTE e o 24º Congresso da Noregg Brasil, que serão realizados nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, Distrito Federal. O encontro terá como tema principal governança, inovação e inteligência artificial, o futuro dos cartórios. Convido a todos os notários registradores, magistrados, ministros, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, advogados, estudantes de direito, professores e a população em geral a prestigiar o nosso evento. Sua presença é muito importante. Muito obrigado. Os doutores Israel Souza e Isaías Diniz da Souza e Diniz Advocacia prepararam para os espectadores do Cartório Contemporâneo uma palestra especial sobre condomínios. Gostaríamos de agradecer mais uma vez o convite, estarmos aqui participando e trazendo alguns temas tão delicados e complexos que muitas vezes nos requerem. Sou Israel Marcos, advogado, também aqui meu sócio. Isaías Diniz. A gente está aqui para trazer alguns pontos que estão relevantes e que eles têm ligação, inclusive, com os cartórios. A gente atua em várias frentes que são necessárias para balizar, por exemplo, regularização fundiária, algumas questões relacionadas, inclusive, que vamos tratar o tema aqui, que é relacionado aos condomínios. Foi até o tema de algumas palestras que nós demos recentemente. E dentro desse contexto existe esse liame com os cartórios. Diante disso, vamos apresentar alguns temas que são de grande relevância. E diante disso, nós separamos 8 temas, e são os temas mais procurados do nosso escritório, e foram os temas que nós abordamos nessas palestras que fizemos recentemente aqui no escritório. Nós sabemos que viver em sociedade não é algo simples. Viver no condomínio existe as suas complexidades em questões de horários, de animais, de estacionamento, tantas questões que são delicadas, mas se nós tivermos um bom regimento, uma boa convenção, uma boa logística do condomínio, esses problemas podem ser amenizados ou até mesmo podem ser reduzidos ou excluídos por completo. E diante disso, separamos como o primeiro assunto a redução da inadimplência. Sabemos que o condomínio ele precisa das taxas ordinárias e extraordinárias que sejam pagas em dia. E muitas vezes a inadimplência ela prejudica o regular funcionamento do condomínio. Muitas vezes, alguns condôminos, até por falta de informação, por falta de esclarecimento, acabam não prestando atenção ou, de fato, se tornam morosos em relação a essas taxas. Um conselho simples e prático, mas é importante que isso esteja registrado no regimento interno, é que os inadimplentes eles possam ser protestados,
que seus nomes possam ser levados aos órgãos de proteção de crédito. E é importante que haja sempre uma iniciativa rápida em relação à inadimplência. Nós temos programas que fazem isso perfeitamente, identificar quem são os inadimplentes, de notificá-los até de forma automática, e se esse débito ele não for regularizado, esse débito tem que ser levado à justiça da forma mais rápida possível. Então, isso é uma dica para os síndicos, né, para os condôminos de uma forma geral, e é bom que tenha uma boa estrutura jurídica para assessorar o condomínio, porque extrajudicialmente uma empresa de cobrança pode fazer, mas judicialmente será necessário contratar um advogado ou mesmo uma equipe de advogados para que possa assessorar o condomínio. E lembrando, até interessante, uma decisão recente que trouxemos aqui para os nossos clientes, um bem de família ele é impenhorável. Então, um imóvel, um apartamento, eu não posso penhorar se ele for um bem de família. Mas o STJ já tem autorizado a penhora de vagas de imóveis que não são vagas comuns e desde que seja penhorado para algum dos condôminos daquele edifício. Então é uma dica interessante, né? O bem de família é impenhorável, mas a vaga de garagem poderia ser penhorável. E também lembrando que todas as assembleias, é importante que as atas das assembleias sejam registradas também no cartório, para que possa dar uma lisura, para que deixe de ser apenas um documento particular, mas seja um documento com fé pública. Então, não só eu ter um bom regimento, uma boa convenção, registrar essas atas das assembleias e ter uma cobrança mais efetiva em relação aos inadimplentes. E também é importante conscientizar os moradores de quais são as taxas ordinárias, quais são as despesas do condomínio, onde esses valores são gastos e, se possível, também ter no condomínio um fundo de reserva para cobrir eventual inadimplência. É impossível tocarmos um condomínio onde as entradas são iguais às saídas, então é importante que haja também esse fundo para cobrir eventual inadimplência. É interessante pontuar isso porque a gente está trazendo agora para vocês algumas questões relacionadas a condomínios, mas no nosso escritório a gente trouxe tem trazido durante todos os anos diversas palestras para um conjunto específico de cada cliente que temos. Esse mês passado agora trouxemos sobre condomínio, então juntamos todos os condomínios que temos como clientes aqui e trazemos para eles aperfeiçoamentos, que é interessante, no caso aqui os síndicos, e como eles podem se valer disso, inclusive no liame relacionado aos cartórios. Então, isso é importante para que possa preservar, de todos os modos, as características melhores para os condomínios. Vamos trazer agora um ponto legal, que é interessante se falar, que é sobre a lei do silêncio. A lei do silêncio, quando ela é trazida dentro do seu bojo, né, ela está lá na Lei 4.092, de 30 de janeiro de 2008. A lei do silêncio ela veio para regular e trazer limites, impor limites, para que as pessoas não possam viver da maneira que quer ou fazendo o sonido que quer. Isso existe limites a serem estabelecidos, regras a serem cumpridas, inclusive se ultrapassar essas regras, existe a lei penal para que se valha. As pessoas que estão sendo incomodadas disso se valha disso. Tá? Então, inclusive, se ultrapassar alguns pontos, a lei do silêncio pode se valer da lei da contravenção penal, que é a lei 3.000, decreto, 3.688, tá? De 41, inclusive, 3 de outubro de 41, que traz o quê? Traz seu artigo lá, o 42, fala o seguinte, se você ultrapassar os limites de perturbação do sossego aqui, vai haver uma contravenção. A pessoa vai ser chamada ali na delegacia, vai assinar um TC, um termo circunstanciado. Por quê? Porque foi além dos limites estabelecidos. Então, a lei penal funciona, inclusive, como uma barreira. Tá? O que seria uma lei do silêncio? Como é que funciona isso? Vou trazer alguns pontos para que seja um pouco mais claro. Funciona o seguinte, durante o dia, de 7 da manhã até 10 da noite, pode-se fazer um barulho mediano, então não tem problema que haja alguns tipos de barulho durante esse período. Então, de 7 da manhã às 22.
E geralmente quando se fala em o tamanho desse barulho, né, você observa que quando vamos falar em decibéis, a gente fala que a média é de 55 decibéis. Então, durante um período do dia, se fala nessa altura, né, de 55 decibéis. Só um exemplo, a título de exemplo, a gente entender o que seria isso. Se eu pegar aquele secador de cabelo e ligar ele ali, geralmente uma mulher liga ali na porta fechada, né? E vai ligar o secador, ele chega a 90 decibéis. Só que, claro, está num ambiente fechado, as portas estão fechadas, quem está lá de fora não chega a ouvir tudo isso. Mas quem está dentro é tão alto que machuca o ouvido, chega a 90 decibéis. Imagina, esse sonido todo que está fazendo, chegando a 110. Mas é normal ter isso? Não, o normal não é isso. O normal é a gente ter esse de 55 decibéis, essa altura. Quando chega a noite, na virada da noite, de 10 horas da noite até 7 da manhã, fala-se em 40 decibéis, tá? Alguns pontos chegam até 45 decibéis. A própria lei do silêncio, ela trata até diferente, ela trata de 16 Hz até 20 mil kHz, tá? É uma estrutura diferente de que eles tratam, mas transpondo aqui seria até em cerca de 40 decibéis à noite. 40 decibéis é um pouco mais baixo do que a gente está falando na voz agora. Então, reduzindo isso aqui, seria a 40 decibéis. Seria um sonido mais baixo e tal, então assim seria louvável. Mas quando se tem dentro do dia, pode-se aumentar isso. Inclusive em áreas comuns. A gente tem o condomínio, por exemplo, tem as áreas comuns dele, seja de churrasqueira e etc. E lá pode sim também haver um pouquinho mais alto essa tolerância, tá? E como é que a gente faz isso? Existe, por exemplo, se esse sonido for muito alto, o que eu posso me valer? Do cartório. O que acontece? Se está um sonido exagerado, eu vou lá no cartório e falo assim, ó, eu quero fazer aqui uma ata notarial. Então, posso usar alguns tipos de aplicativo, tem o decilímetro, tem vários aplicativos que você pega na internet e tal, e usa ele para medir os decibéis, tá? E você vai medir o decibéis, passou ali, está em 60 decibéis, chama o cartório, fala assim, ó, quer que você faça a ata notarial, olha o barulho que está aqui, olha a sonzeira que está aqui, ninguém consegue mais conviver nesse... Ele vai lá e faz uma ata daquilo. Ó, tô vendo, está acontecendo isso. E isso serve como um modo probante, como algo que você pode ter para se provar, para se usar daquilo futuramente, talvez numa ação judicial ou o que for. Então você tem força probante num documento desse. Então se vale sempre dos cartórios para trazer cada vez mais uma veracidade, essa fé pública que é adotada, esses documentos, e demonstra. Então a lei do silêncio, as pessoas ali que convivem pode se valer disso. É claro que não é a seara que a gente está trazendo agora, mas o síndico ali ele pode trazer alternativas para tentar conciliar isso, tentar resolver da melhor maneira possível, mais pacífica e tal. E leia, a multa para isso aí pode ser alta. Ela chega, tem casos que se forem repetidas vezes, porque a lei do silêncio ela trata sobre os agravantes disso, ela pode ser gravíssima, né? Chegar a ser gravíssima, muito grave, muito grave e gravíssima inclusive, né? Quando você chega nesses pontos finais, são os 4 pontos, ela chega até 20 mil e nas repetidas vezes pode chegar inclusive a 200. Então olha como é alto uma multa que pode se valer disso, tá? Claro, lá no próprio artigo relacionado à lei do silêncio fala que se a pessoa fizer um acordo ali e não fizer mais isso, ela tem 90% de redução, pode ter até isso. Ou seja, tem que se valer isso. A gente precisa entender que a lei do silêncio ela vale, se utilizar dela quando for necessário e utilizar os cartórios para demonstrar da melhor maneira essa prova que você tem nas mãos. É isso sobre a lei do silêncio. O outro importante tema que tem sido a realidade não só do Brasil, mas de outros países, é sobre Airbnb em condomínios. E a grande pergunta, eu posso ou não posso ter um Airbnb? Eu posso usar de um imóvel que eu tenho residencial para o Airbnb? Essa é uma matéria recente em nossos tribunais, digamos assim, uma matéria nova que nós estamos enfrentando, mas já foi consolidado
que isso vai ser uma decisão do condomínio. Em regra, um condomínio residencial, ele poderia até tolerar o Airbnb, mas é necessário deixar claro. Então, se você é um síndico e isso está acontecendo de forma esporádica em seu condomínio, cabe você, com os condôminos, avaliar. Mas se for algo rotineiro e que está atrapalhando o condomínio, temos duas opções. Limitar a locação, porque é um prédio residencial, ou melhorar a forma que isso ocorre. Qual horário que esse Airbnb pode iniciar a entrada ou a saída, ou até mesmo a quantidade de locações desta unidade residencial ao longo do mês, ter até um manual para o uso da área comum, piscina, churrasqueira, sauna, academia, a quantidade de pessoas que podem estar utilizando desta locação temporária. Então tudo isso é possível ser verificado em loco, mas é necessário, se for o caso, convoque uma assembleia específica para este tema e com os condôminos trate disso, porque muitas vezes é algo tão insignificante que é um assunto que nem é necessário tratar, mas se for algo relevante, como nós dissemos, e muitas vezes quando alguém loca, nem todos são responsáveis. Então, às vezes podem ser barulhentos, podem querer usar de forma desmedida uma área pública do condomínio. Então, tudo isso é possível de ser limitado, de ser tratado e até mesmo de ser proibido. Então, Airbnb em condomínios, fique atento e por isso mesmo reforçamos a importância de termos um regimento interno atualizado. Nós já encontramos com prédios que o regimento é de 20, 30, 40 anos atrás. Então, como que eu iria falar de Lei Geral de Proteção de Dados, ou falar de Airbnb, ou como iremos falar de carros elétricos, sistema de vigilância, portaria inteligente? Então, tudo isso são questões novas que precisam estar registradas no regimento interno do condomínio. Então, Airbnb, fique atento e é possível sim tratar deste assunto de uma forma objetiva, de uma forma transparente, para trazer segurança ao condomínio e até mesmo trazer regras claras para quem deseja, de alguma forma, usar o seu imóvel particular para locar, seja pelo Airbnb ou em outras plataformas disponíveis. Um tema também interessante que precisamos observar está relacionado a poder regularizar as áreas, né? Tem lugares, estados, municípios e tal que a gente trata de uma grande área que ainda não está regularizada e para isso precisa se valer inclusive dos órgãos competentes, tá? Um deles, volta-se a dizer, o cartório, para que seja registrado, para que aquilo tenha de fato uma matrícula e de fato exista, né, toda a documentação necessária dentro do imóvel, tá bom? Para que isso se realize depende de vários fatores, de vários procedimentos. Vamos dar aqui talvez um ampassando para vocês, para compreenderem como se possa caminhar, mas claro, sempre peça auxílio de um profissional para te ajudar, de um advogado para te ajudar a estruturar isso da melhor maneira possível, tá? Entre esses pontos, quando vamos abrir essa caixa preta da regularização fundiária, vamos passar alguns passo a passos para que possam ser compreensíveis. O primeiro deles está ligado à identificação da situação fático-jurídica. Identificou o que tem, com auxílio inclusive de um profissional, vai se começar a esboçar os passos seguintes. O segundo passo está ligado a um levantamento topográfico e um cadastro técnico da área, das pessoas, dos que vivem, porque geralmente quando a gente fala de uma regularização, inclusive já tem várias famílias morando ali, então realiza-se um cadastro técnico daquilo, das pessoas, dos familiares conviventes ali em toda aquela região, faça o levantamento topográfico, tudo isso aqui sempre puxando em auxílios de profissionais habilitados, inclusive também trazendo na seara cartorária, tá? Realizou esse ponto,
vai se realizar também um projeto urbanístico. Como é que vai ser aquela área, como ela vai ficar, qual é o ideal daquilo, tá? Depois disso se levantam outros pontos, quais sejam. Estudo de impactos ambientais, quando a gente fala inclusive de condomínios horizontais, quando a gente fala de condomínios verticais, estudo de impacto de vizinhança, é necessário também, para que seja levantado isso, tudo isso com auxílio de profissionais e sempre com gancho nos cartórios. Outro ponto também que é necessário a gente fazer as adequações de infraestrutura, tá? Para que seja realizado esse passo, mais uma vez, é necessário verificar toda a infraestrutura, como ela vai funcionar, o escoamento, questão de água, esgoto, luz, a energia de fato, como vai funcionar e passar naquela área inteira, tá? Tudo isso também é se validado e também com gancho sempre em cartórios, sempre. Por que cartórios? A gente sempre fala que precisa desse gancho, porque são atos, inclusive dentro dessa seara, para você levar num órgão para isso, você precisa trazer provas que aquela área exista, que aquela área de fato está ali, para que depois eles possam lá examinar aquela área. Então você tem auxílio de documentos que você pode levantar essas provas dentro dos cartórios, tá? Então levanta isso daqui, faz essas adequações de infraestrutura. Depois disso daí você pede a questão de licenciamento ambiental, tá? Depois você faz em relação a registros cartorários, tá? Claro que dentro disso a gente ainda fala do REURB, né? Antes disso a gente pode fazer um tipo de regularização fundiária através do REURB, que nasceu essa possibilidade legal de fazer uma regularização fundiária, mas são tópicos que é necessário se passar para se obter a melhor regularização, mais completa, correta, para a área que você de fato desejar ter. Mas lembre-se, auxílio de profissionais habilitados, capacitados, inclusive de advogados, chame-os, mais importante ainda, inclusive usando sempre o braço que nós temos, que são os cartórios, para que toda essa documentação, essa pujança de documentação seja da melhor maneira realizada, tá bom? Iremos falar também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, que a sua vigência ocorreu em setembro de 2020. A Lei Geral de Proteção de Dados, a brasileira, de 2018, ela é uma cópia, podemos dizer assim, da Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é de 2016. É claro que no Brasil ainda as multas e as sanções não são tão grandes como no exterior, mas a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela já tem aplicado penalidades, sanções e orientações em relação não só a empresas privadas, mas até a órgãos públicos que não zelaram da forma correta pela proteção de dados. O condomínio tem que ter muito cuidado, porque ele lida com dados sensíveis dos moradores, nome, idade, CPF e outras rotinas que ele tem dentro do condomínio. Então é muito importante que esses dados estejam protegidos, que esses dados exista um backup de cada um desses dados e que não é qualquer pessoa que pode acessar um computador e ter acesso. Então é importante que esses dados sejam guardados da forma correta. E se o condomínio, por exemplo, terceirizar a cobrança, é importante que em todo o contrato do condomínio, onde de alguma forma haverá acesso a essas informações pessoais dos condôminos, que também seja colocado em contrato sobre a importância da LGPD, a importância de quem está tratando esses dados, como a pessoa irá utilizar esses dados. Então, uma empresa, por exemplo, que vai fazer a cobrança, não é ideal que ela tenha acesso a todos os moradores, mas que ela tenha acesso aos moradores inadimplentes. E também que tenha só acesso às informações que serão necessárias para que as cobranças extrajudiciais ou judiciais possam ser realizadas. Então tenha muito cuidado, você condômino, você síndico, da forma correta de tratar essas informações, até mesmo questões simples, quem são os visitantes, se eu vou ter câmeras no condomínio, se isso está de uma forma clara onde estão as câmeras, se os moradores têm ciência de como os dados são tratados, para que são tratados, quais são as finalidades.
e a LGPD é muito clara que o usuário ele precisa saber quais são os dados dele que foram coletados, ele pode pedir para alterar algum dado errado e dependendo da relação de que dado foi captado ou coletado, até mesmo a exclusão deste dado. E de forma alguma podemos permitir que esses dados sejam vendidos para quem quer que seja. Então, alguém que limpa sofá, por exemplo, vai pegar a relação de todos os nomes, moradores, telefones, ou para a empresa que vende telefone celular, que vende internet, ou que faz cortina, ou para algum pintor, se houver algum vazamento de dado, a multa pode ser milionária em relação e será um prejuízo enorme, não só para a confiança do condomínio, mas também um prejuízo financeiro. Então você síndico, condomínio, tenha muito cuidado e veja, inclusive, se o seu condomínio ele está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Algumas pessoas só, digamos assim, reagem ou fazem algo depois que são penalizadas. Mas não espere ocorrer um vazamento de dados, não espere uma sanção, uma penalidade, mas é importante essa lei, desde 2020 está em vigor e está sendo aplicada, então é muito importante que todos possam estar de acordo e em conformidade com essa importante Lei Geral de Proteção de Dados, que não é algo que veio apenas, não é algo passageiro, é algo permanente, porque cada vez mais nós vivemos um mundo totalmente digital em termos de trabalho, de compra, de serviço, reuniões. Então, da mesma forma, o condomínio ele precisa estar atento e, de certa forma, como dissemos até aqui, sabendo desta lei, e procure uma consultoria jurídica para que possa deixar o seu condomínio, digamos, como é o tema deste encontro de hoje, um condomínio blindado, um condomínio seguro. Interessante esse ponto sobre a LGPD. É interessante também quando a gente faz esse gancho relacionado aos direitos e deveres dos condôminos. Existe uma série de requisitos, de direitos e deveres que eles têm. E eles podem se valer desses seus direitos, mas eles também têm que saber das suas obrigações. Tá? Um condômino simplesmente ele não pode agir da forma que quer e como ele quer. Até diria, dentro da sua fração ideal, do seu quadrado ali dentro da sua residência, muitas vezes ele fala, que eu sou dono daqui, eu faço o que eu quiser. Talvez um condomínio edilício, não adianta ele chegar e querer furar a parede dele meia-noite, 2 da manhã. Por quê? Porque ele está trazendo perturbação pro vizinho, né? Não adianta ele querer fazer da forma que ele quiser, porque vou pular aqui dentro de casa, fazer um karaokê, porque ele está trazendo perturbação por debaixo. Então, são várias situações que ele tem como direito, que é dele, de usufruir, mas ele tem como obrigações, ele tem um dever dele de zelar. Eu posso utilizar a área comum? Pode, mas desde que não traga ali um malefício para os demais. Então, são vários direitos e deveres que precisam ser sempre valorados aí. Teve até um caso bem, lembrei agora aqui, engraçado, inusitado, né? Certa ocasião, um cliente nosso ligou para o gerente de pasta dele, mas como era o final de semana, né? Ele passou para mim, fui falar com o síndico e ele falou o seguinte, eu tô com um morador aqui, eu não deixei ele entrar, já tem 2 dias. E eu falei, mas por que você não deixou ele entrar? Porque ele está atrasado na parcela do condomínio. Eu não deixei ele entrar, não, impedi. Eu falei, não faz isso, deixa esse camarada entrar, não pode se fazer isso. Ele, mas ele está atrasado. Eu falei, não, mas mesmo assim, isso, ele tem o direito dele de atrasar no condomínio. Porque ele está atrasado na parcela, você não pode impedir a entrada dele no condomínio. Falou, isso vai te dar um processo, hein? E deu processo, claro que deu. Ele, inclusive se valendo, às vezes, né? A gente sempre fala que como o cartório é importante, né? Ele se valeu do cartório, mostrou que aconteceu aquilo, né? Teve testemunhas, fizeram escritura declaratória, trouxeram aquilo para dentro do processo, mostrou que houve ali o impedimento da sua entrada, pediu um valor exacerbado, que a gente conseguiu de fato foi diminuir ali bastante esse valor que ele pediu, mas de fato sim, ainda foi condenado porque não pode se fazer dessa forma arbitrária, né? Mas olha como é importante a gente entender os direitos e deveres e se valer sempre dos cartórios.
faça isso quando você puder se utilizar da melhor maneira possível, seja você condômino, seja você síndico, seja que precisa se valer desses direitos também. Você tenha noção desse enquadramento e se valha sempre desse braço que nós temos. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!